comentando a lição de domingo, 3 de novembro de 2024. Humildade. João Batista testemunha novamente. Desde que Jesus apareceu e foi batizado e confirmado por Deus e pelo Espírito Santo, o ministério de Jesus começou a crescer. De imediato, 5 dos discípulos de João começaram a seguir a Jesus: André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Aos poucos, Jesus foi se separando de João Batista e começou a batizar em outro lugar, um pouco afastado do lugar onde João Batista batizava. Os fariseus, inclusive, tentaram criar um clima hostil entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, primeiro com respeito ao jejum, depois com respeito a Jesus estar batizando mais do que João e fazendo mais discípulos. Na verdade, João já havia cumprido sua missão de anunciar a vinda do Messias. Os fariseus então se valeram desse argumento para criar um clima hostil entre os dois grupos. Quando a obra de João Batista estava a terminar, ele ensinou seus discípulos a olharem para Jesus e segui-lo como o grande mestre. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não lhe foi prometido testemunhar seus milagres e as manifestações de seu poder. João sabia que quando Jesus se estabelecesse como ensinador, ele, João, deveria morrer. Sua voz raras vezes era ouvida, exceto no deserto. Livro História da Redenção, página 197. Leia São João capítulo 3, do versículo 25 até o 36. Como João Batista se compara com Jesus? João Batista falou de Jesus como o noivo, e ele como amigo do noivo que se alegrava com sua presença. Ele dizia: eu sou da terra e ele é do céu. Ele é o Messias e eu sou apenas o seu precursor. Importa que ele cresça e eu diminua. Os judeus criaram uma questão com respeito ao batismo feito por João e o batismo feito por Jesus, e levaram essa questão para o campo da purificação, que os judeus tinham como muito importante para serem aceitos por Deus. Os discípulos de João reclamaram com João sobre Jesus estar batizando mais do que ele, quando ele, João, é que estava autorizado a fazer isso. Foi aí que João disse aos seus discípulos que, se Jesus recebeu essa ordem do céu, é porque ele era o Messias, conforme ele anunciou durante todo o tempo. Nesse momento, João aconselhou seus discípulos a aceitarem Jesus se quisessem ter a vida eterna. Sua humildade foi absoluta em reconhecer o crescimento de Jesus como mestre e ensinador do reino de Deus. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Foi um poderoso testemunho de alguém que exercia a humildade. O cientista britânico Thomas Huxley apoiou vigorosamente a teoria da evolução, o que lhe valeu o apelido de o Bulldog de Darwin. Como ateu, ele acreditava que a religião era uma superstição prejudicial. Um dia, Huxley perguntou a um cristão convicto: o que significa para você a sua fé? Conhecendo o pensamento crítico de Huxley, o homem parou por um pouco e então respondeu: o Senhor é um homem culto e com certeza vai discordar e rebater tudo o que eu disser. Huxley insistiu para que ele lhe explicasse por que razão ele era um cristão. Assim, do fundo do seu coração, aquele homem com humildade contou-lhe o que Jesus significava para ele, o que Jesus havia feito em sua vida. O grande Huxley, profundamente emocionado após o testemunho daquele homem, meditou em silêncio e pensativo e disse: meu amigo, eu daria a minha mão direita para ter a fé que o Senhor tem em Jesus. Um testemunho com humildade atinge até o coração mais insensível. Isso nos ensina uma lição de que podemos testemunhar de Jesus sempre contando o que ele fez por nós. Que Deus nos abençoe.